Sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma live do projeto ABC do Mar. E para você que não conhece, o projeto ABC do Mar é um projeto totalmente direcionado a surfistas, amantes do oceano, nadadores de águas abertas, todos que querem se sentir confortáveis, seguros, sentir aquela serenidade em momentos difíceis no mar. Esse conteúdo é para vocês conseguirem desenvolver uma habilidade de segurança no mar. Vou falar para vocês o que seria a cereja do bolo da leitura do mar hoje. O que seria, primeiro, né, a leitura do mar? A leitura do mar é um pilar fundamental que está dentro dos 4 pilares fundamentais que eu falo muito aqui no ABC do Mar. São os 4 pilares fundamentais para você conseguir se sentir seguro no mar e conseguir encontrar aquela serenidade. E um pilar fundamental é a leitura do mar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um detalhe que às vezes a gente passa despercebido ali e ele é muito importante. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, entrar no assunto ali do período. Valeu? Então o que seria, né, essa cereja do bolo? Seria o período. E por que eu falei cereja do bolo assim? É para você, de repente, naquele bolo de chocolate ali, só com a cereja, lá de longe, lá você está olhando lá o bolo de chocolate, mas você tem que prestar atenção na cereja ali, aquele pontinho ali vermelho ali. E aí, essa que é o grande segredo nas previsões e tudo mais. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre. Já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo já. Já percebeu que às vezes você faz uma leitura na previsão dos gráficos e prevê, às vezes, 1 metro de onda, 1,5 metro de onda, e chega na praia lá e de repente tem meio metro de onda, e aí não sabe por quê, e aí o pessoal fala, é lá na boia, a previsão que está passando lá na boia. Mas o que seria essa previsão ali? É porque às vezes você não consegue, você deixa de prestar atenção no período. E aí o período vem nos falando muita coisa, desde a distância que o swell está acontecendo, a pista de vento, que é a origem, né, daquele swell, da onde que está vindo aquela ondulação. O período te fala mais ou menos se ele está vindo de perto, se está vindo muito de longe. O período te dá a potência, a energia das ondas. O período vai te falar se vai ter só um aumento no tamanho da ondulação chegando ali na praia, se vai aparecer assim, às vezes o gráfico está todo no mesmo tamanho ali, e aí num localzinho assim, num espaço de tempo tem um período ali maior ali. E aí aquilo ali, esse período ali vai te dizer algumas coisas. Mas o que é o período, né? Estou falando aqui para a galera que não consegue entender. Estava falando do período. O que é o período? O período é um intervalo entre uma onda e outra. Então é um espaço que compreende entre uma ondulação e outra. Então, coloca assim, a crista da onda, a crista de uma onda e a crista de outra onda. Esse espaço aqui entre uma ondulação e outra é chamado período. Beleza? Então vamos lá. Em certos momentos, nós deixamos passar despercebido esse período. A gente chega ali na praia, de repente não presta atenção no período, ou então não presta atenção lá naquele momento lá da previsão das ondas, não consegue, deixa despercebido, começa a prestar atenção mais na ondulação, quer prestar atenção chegando lá na praia, no vento, na direção da ondulação, se a onda está quebrando ali na bancada, se a bancada está mais rasa ou se ela está mais funda, mas às vezes não presta muita atenção ali na vida real, ali no período. E o período
ele vai te dizer várias coisas. Eu falei, o período ele vai te falar a potência, então dependendo do período, a onda vai estar muito mais potente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Beleza? Quando você começa a analisar um gráfico, qual que é o indicativo de um swell muito potente vindo ali quando você está analisando o gráfico? Geralmente vem... vocês já analisaram um gráfico, por exemplo, no Surf Guru, por exemplo? Quando começa a entrar uma ondulação muito potente, ela vem com aquela cor amarela, laranja, chegando ali, um momento ali amarelo, laranja. Aquilo ali, aquela cor amarelo, laranja, está indicando o período. E o que seria o período? Esse espaço de tempo entre um e outro, e esse amarelo está chegando lá na casa dos 15 segundos. Quer dizer que é uma ondulação que está vindo muito de longe e ela vai chegar aqui na costa aqui com uma certa potência. Por quê? Porque quanto maior for o período, maior vai ser a pista de vento e maior vai ser o deslocamento, a velocidade que essa ondulação está se deslocando em direção à costa. Isso daí vai contribuir para que a onda chegue com bastante potência aqui na praia. E você consegue perceber, pela questão do período, se o mar vai ficar muito potente, se vai ficar menos potente, se a ondulação vai entrar com muita energia ou com pouca energia, se é um swell que está a caminho ou uma vaga, tudo está dizendo ali em relação ao período. Você consegue perceber que às vezes as pessoas falam assim, está entrando um swell com ondulação de sul, período de 8 segundos. Período de 8 segundos não é um swell, são vagas, são ondas vagas que estão a caminho da costa. A característica dela é aquela um pouco mexida e tudo mais. O swell já é considerado acima dos 10 segundos, 11 segundos é considerado um swell. Por quê? Porque as ondas estão muito mais alinhadas. E qual que é o que vai diferenciar da vaga para o swell? O período. Então aquelas ondas mais alinhadas, mais uniformes, são com os períodos maiores. Consequentemente, as ondas são muito mais potentes. Por quê? Porque a potência da onda é a altura da onda vezes o período, não é vezes. Existe uma equação matemática que são as duas variáveis ali que mudam ali. Período e tamanho da onda. Aquelas duas variáveis ali vão dizer o que é a potência. Então, quanto maior a potência, maior vai ser a força ali da onda quebrando ali. E, consequentemente, o caldo vai ser pior, a corrente de retorno vai estar um pouco mais intensa, o deslocamento de água ali naquela zona de impacto ali do agrião ali, ela vai estar mais intensa, tudo por causa do período. Aí você pode estar pensando assim, pô, mas eu não sei nem analisar direito os gráficos de previsão de onda, como é que eu vou conseguir perceber essa questão do período e tudo mais, nem olho o gráfico de previsão direito, no máximo um amigo que me fala e tal. Então, pensando nisso, eu vou falar para vocês assim, uma maneira que você pode usar para identificar o período lá na praia, assim, tá lá na praia e conseguir verificar o período, saber se o período está aumentando, se está diminuindo, beleza? E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que é o que? Nessa previsão de ondas, ali nas previsões de ondas que você consegue acessar ali, ele te dá o período médio. O que seria o período médio? Ele não te dá o período de todas as ondas ali. Ele vai pegar as maiores ondas daquilo ali, vai tirar uma média e vai te dar. Então você vai olhar ali o período de 14 ali, vai ser a média dos maiores picos ali de período ali, que vai ser do tamanho de 14 segundos. O que acontece é que todas as ondulações têm um período ali. E aí você já percebeu que tem uma onda que é maior do que a outra? É por causa do período. As ondulações vêm chegando, as maiores, mais velozes, vêm no início do swell ali,
e aí com o passar do tempo ali elas vão se alinhando. Algumas vão pegando o mesmo embalo daquela ondulação ali, vai chegando na costa, e aí chega naquele momento ali que ela sente a ondulação, sente o fundo, a areia ali está exercendo sempre aquela função de tentar frear aquela ondulação, vai perdendo energia, a ondulação vai sentindo o fundo, vai sofrendo aquela frenagem ali, a base da onda começa a frear e a crista da onda não freia. E aí a onda quebra. Nesse momento da quebra ali, ó, é que é calculada aquela potência da onda, que dependendo da potência ali, o mar fica muito perigoso se você se colocar ali naquela condição ali. E um erro muito comum que a galera costuma relacionar é o período com o intervalo de série, né? Começa a verificar assim o período e acha que ondulação com período muito alto vai ter um intervalo, um jazigo entre as ondulações ali também muito alto. E o jazigo está mais relacionado com a energia do swell ali chegando ali do que com propriamente dito o período. Por exemplo, se for no início da ondulação chegando, o swell está com muita energia, a probabilidade de entrar uma ondulação atrás da outra é muito maior. Então, ondulação chegando, no momento da maré cheia, então toda a energia está concentrando ali na direção da costa. Então, a probabilidade de ter uma ondulação atrás da outra, uma série atrás da outra, é muito maior do que quando chegar no final do swell, tá? O swell está perdendo energia, a probabilidade é que as séries fiquem mais espaçadas entre uma e outra. Aí sim, aí naquele momento, quando o mar está perdendo energia, que as séries, o intervalo, né, o jazigo ali aumenta. Mas não está muito relacionado com o período de 15 e 17 segundos. É o espaço entre uma onda e outra, e não entre um seriado e outro. Vamos lá, um outro jeito que o pessoal, que eu tinha comentado agora há pouco, né? É achar que o período é sempre igual, sempre vai ser de 13 segundos amanhã, todas as ondas vão ser de 13 segundos. Como eu falei, o período é um período médio. Esse período da previsão que passa ali é um período médio. Então, o pico das maiores ondulações tem um período, eles colocam todas aquelas ondulações maiores ali, faz uma média, coloca naquele período ali, naquele horário, o período vai ser de 14 segundos. Então, quer dizer que o período médio das maiores ondulações vai ser de 14 segundos ali naquele local ali. Isso não quer dizer que todas as ondulações vão ser de 14. Pode acontecer que tenha uma de 15 e pode ser que tenham várias de 10 segundos, de 12 segundos. Isso dali é uma média. Então eu sempre olho o período, ondulação, direção da ondulação, mas fico muito atento naqueles locais onde os períodos são maiores ali, que ali é que estão indicando ali as maiores probabilidades de rolar altas ondas ali. Beleza? Então, um pequeno passo para você conseguir entender o que seria, né, esse período, conseguir identificar lá na praia, porque no gráfico de previsão você consegue identificar ali, você consegue ter uma noção, mas aí eu estou querendo passar lá na praia lá. O que você pode fazer lá na praia para conseguir identificar um período, saber se o mar está reagindo, se o mar tá perdendo intensidade? Como é que você pode fazer isso? Essa que é a grande sacada. Então, eu comecei a perceber que se eu marcasse um ponto de referência lá no oceano, dentro do mar ou até fora do mar, marcando um ponto de referência, naquele mesmo ponto ali, eu contando o próximo intervalo de ondas, eu ia conseguir calcular o período. Então, exatamente naquele local, por exemplo, onde a onda quebra. A onda quebrou, eu começo a contar ali. Então, vou contando, aí, por exemplo, 8 segundos, aí quebra. Aí 9 segundos, aí eu sei que está ali naquela casa ali.
Agora, às vezes, o que acontece às vezes? O mar vai ganhando tamanho durante o dia. Ele vai recebendo energia ali. E aí, às vezes, você consegue identificar se está vindo um mar muito potente ou não, somente ali pelo período, fazendo isso. Por diversas vezes já cheguei na praia de manhã, período de 8 segundos, você chegar ali e olhar a ondulação ali, tá acontecendo um período, tá chegando ali algumas ondas ali de 8 segundos ali, e aí você percebe. E aí daqui a pouco começa a vir umas ondas de 10 segundos, de 12 segundos, o mar já está reagindo. Aquele mar que era de meio metrinho, já tem meio metrão, um pouco mais, e você só está percebendo ali, eu só estou prestando atenção no período. Eu vou lá, conta, pô, já está em 12 já. E aí o mar já vai reagindo, já vai reagindo. E aí se você começa a perceber, pô, tá chegando umas agora de 14, já sabe, começa a perceber que vai vir uma potente. Dependendo da condição, do sistema que está acontecendo, você já começa a identificar, o mar vai te dando indícios do que está acontecendo. E assim, o teu conhecimento ali empírico ali no mar, ali, isso dali vai começar a te dizer várias coisas. Você começando a perceber essa distância, você já começa a perceber, pô, é uma ondulação que está vindo de bastante longe. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado com a pista de vento. Então você, pô, tá chegando ondulação aí de 14, de 15, de 16 segundos. 16 segundos, mas já vai estar bem grande já. Tá quebrando lá fora. Só se for tipo uma ondulação que começou lá fora, muito lá fora, e só veio só as vagas viajando 16 segundos, foi perdendo energia, só chegou aqui. Mas dificilmente você vai ver uma ondulação chegando na casa de tipo meio metrão, com 16 segundos de período assim. É só a rebarba de um swell que chegou aqui, que vai durar meio dia aquilo ali. Geralmente é período de 16 segundos, são ondulações muito grandes, muito potentes, que está vindo lá de baixo, lá do continente, e vem na direção aqui, pega o Rio de Janeiro de frente para o sul, e a gente recebe toda aquela energia, e aí quebra as maiores ondas, que aí todos esses locais que são virados para o sul, Taquatiara, ali naquele momento ali de São Conrado, pô, Prainha, Grumari, todos esses lugares ali, tipo um funil, pô, Saquarema também rola aquela pontinha ali da Saquarema, recebe essa ondulação. Saquarema também recebe muita ondulação de leste, vai depender do lado. Mas são praias que tem a região mais aberta. E quando alinha ondulação com um período, e aí é só ver o vento certo, certamente vão ter altas ondas rolando naquele local ali, só por causa do período. Mas a ideia principal era passar para vocês sobre essa questão, ficar atento a esse indicativo que o mar nos dá ali e te ensinar esse jeito fácil e que eu fui aprendendo ali quase que de maneira empírica ali com o mar, de você conseguir prever ali algumas coisas que estão acontecendo no mar ali. E uma coisa delas que pode te ajudar na leitura do mar é você começar a perceber sobre o intervalo das ondas, se está aumentando, se está diminuindo. Então, de repente, uma dica bacana para você, da próxima vez que você for à praia, começar a perceber isso daí. Qual que é o período da onda? Mas não leva de casa, não leva da previsão. Chega lá na praia lá e verifica lá o período lá naquele momento ali. Bom, o período está de tanto. E aí daqui a, sei lá, o mar deu uma subida, começou a reagir, percebeu que o mar começou a ganhar tamanho. Será que ele está ganhando tamanho pelo volume da variação da maré? Será que ele está ganhando tamanho porque o mar está subindo de energia ou se é só o período? E aí, se você der uma olhadinha lá naquela questão do período ali, só contando ali o segundo num ponto fixo, você já vai começar a ter olhar para o mar com outros olhos. Pô, esse mar aí é de período, de repente um período longo, tá vendo ondulação de longe.
vale muito a pena. Começa a dar uma olhada nisso e certamente vai melhorar a sua leitura do mar, né? Em geral, vai fazer com que você tenha outra percepção. Beleza? É isso. Hoje eu não divulguei muito sobre isso. Acabei que eu me perdi aqui um pouco, mas a ideia era passar para vocês um pouco sobre o conhecimento do período. Aloha, Thiago! Deixa eu responder essa pergunta, chegou agora. Tem uma história de que o período alto deixa a onda mais comprida e pode fechar muitas ondas. Então, o período alto quer dizer que as ondulações estão vindo de mais longe, vão deixar as ondas maiores. Por quê? Porque ela vai ter muito mais potência, mas isso não quer dizer que elas irão fechar, assim. Isso aí vai depender do fundo, de como é que a onda vai quebrar ali, como é que está o fundo ali naquele local. Mas quando todos os ingredientes ali se alinham e a ondulação chega com um período muito alto, ondulação na direção certa, no local correto onde o fundo está sustentando, são aquelas ondas espetaculares ali. Isso é o histórico ali, são com os maiores períodos, ondulação que entrou certa ali na bancada ali, e aí são todos os ingredientes e os fatores contribuintes para que role altas ondas. Então eu presto muita atenção no período e presto mais atenção ainda nesses períodos muito altos, assim. Quando os períodos estão muito altos é tipo atenção, atenção, probabilidade muito alta de rolar altas ondas, mas vai depender do seu nível de conhecimento do oceano, né? Se você não for uma pessoa que seja experiente, nesses dias que tem um período alto, olhou lá no gráfico de previsão, viu uma sequência ali de período muito alto, aí já você vai ter que olhar com outros olhos falando, ó, eu sei que quando o período está muito alto, o mar está com muita potência. E aí você já tem que olhar com o pé atrás ali. São vários níveis, né, do mar. Ali nessa questão do período você consegue mensurar qual que vai ser a potência do mar ali, somente visualizando o período. Beleza, Thiago? Bom, espero que eu tenha conseguido passar esse conhecimento para vocês referente ao entendimento do período, e a gente se vê depois de amanhã. Vou fazer outra transmissão ao vivo falando sobre essa questão de que às vezes a gente acha que precisa nadar muito rápido ou se limita achando que se nadar muito devagar não vai dar para entrar no mar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí, tudo visando para que você consiga desenvolver uma habilidade de segurança no mar e eu conseguir passar o meu conhecimento que eu adquiri nessa longa jornada trabalhando como guarda-vidas na praia, vendo ali diariamente ali algumas coisas. Estou tentando compartilhar com vocês esse conhecimento ali que eu fui adquirindo no dia a dia e entendendo que em certas situações ali aconteciam situações de risco com as pessoas pela falta do conhecimento. E essa é a intenção aqui que eu dou aqui, tentando passar o máximo de conhecimento para você que está querendo desenvolver essa habilidade de segurança no mar, consiga aprender mais sobre o oceano e desfrute dessa natureza fantástica aí. O mar com muita espuma é cilada? Como que você está dizendo assim, que o mar com muita espuma seria cilada? O mar com muita espuma, ele é com muita energia, né?
A espuma é aquele movimento. Assim, vamos voltar lá atrás, só passar aqui, recapitulando aqui, só para você conseguir entender mais ou menos o que causa essa espuma aí. Quando a onda quebra lá, até então a energia do swell tá vindo antes da onda quebrar. A energia do swell tá trazendo aquela ondulação ali, mas não tem água em movimento ali. A energia do swell está se deslocando pelo meio líquido. Chega ali, sente a bancada, acontece aquele fenômeno do empinamento, ondulação aumenta ali, aquela visão que você tem ali da praia ali da ondulação subindo assim, o empinamento. E aí chega num ponto que entra em colapso, né? A base é freada, mas a crista não, a onda quebra. Naquele momento ali é que começa a se movimentar a água e toda aquela energia, parte da energia se dissipa ali atrás mesmo, parte dela vem mexendo, aquele movimento caótico ali da água ali, movimenta a água, faz essa espuma e a espuma vem na direção da costa. E a areia está exercendo essa função de frear, tentando frear aquela energia ali. E aí a energia vem se dissipando naquela espuma branca, tudo mexendo ali, a água está se movimentando ali. E aí ela vai, chega até a beira e volta. Ali naquele momento que volta é quando começa a dinâmica da corrente de retorno, que são esses lugares onde acontece 90% dos casos de afogamento. O que pode acontecer é que nesse dia que tem muita espuma, que você percebe que está tudo branco, muita espuma, o que faz aquela espuma acontecer? A energia das ondas ali, consequentemente muita água vai estar em movimento. E aí você entrando naquela dinâmica ali, a espuma vai te pegar, facilmente você vai entrar naquele fluxo ali, vai entrar na corrente de retorno. E aí, se você não tiver um conhecimento do oceano, pode ser um local onde você precise do auxílio de alguém para poder sair do mar. Beleza? Mas aí você tem que ficar um pouco mais atento sobre as correntes de retorno. Não mensurar a espuma, assim. Existem alguns indicativos que você deve observar antes de entrar no mar. Quais que são os indicativos? Um indicativo é o período, que eu estava falando agora. Outro indicativo são as correntes de retorno. Conseguir identificar onde é que estão as correntes de retorno. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre as correntes de retorno. Nós temos vários tipos de corrente de retorno. Cada uma vai funcionar vai se comportar de uma maneira, mas a dinâmica dela é sempre a mesma, é sempre a água retornando para dentro do oceano. Ela vai se comportar de forma diferente dependendo da geografia da praia, do que está acontecendo ali naquele momento ali, vão ter características diferentes, mas sempre essa dinâmica da água entrando para dentro do mar. Se você entrar naquele fluxo ali, aí é um local que é muito perigoso. Em contrapartida, é a porta de entrada para o oceano, para todos nós que queremos surfar, interagir com o oceano ali, sabendo, né? Sabendo se deslocar, entendendo as dinâmicas, ali é a porta do oceano. Sempre que nós vamos entrar no mar, é por ali que nós entramos. Mas a pessoa que não tem esse conhecimento, ali ela pode se afogar, só pela falta do conhecimento. Às vezes ela tem uma natação, só que ela não entende aquela dinâmica ali, e aí é pego desprevenido. Beleza? Consegui te explicar um pouquinho, arquiteto, sobre essa questão da espuma. Assim, não preste atenção e não... Como é que eu posso dizer assim? Não confie a sua segurança, né? Não preste... Não, que a espuma não seja o único fator que você analise antes de entrar no mar. Entende? Tenta prestar atenção nas correntes de retorno, água com coloração mais clara. Começa a perceber que todo aquele fluxo de água ali no mar toda a água, né, está seguindo um fluxo. A água movimenta até a beira e retorna para dentro do mar. E o grande lance é você conseguir identificar qual que é o caminho que a água está fazendo. E aí você vai conseguir aumentar drasticamente a sua segurança ali no mar. Começar a olhar com outros olhos. Opa, a água está indo por ali. Se eu entrar ali, eu vou seguir aquele fluxo. E aí você começa a fugir desses locais. Entender que
Se você começar a entender que a água está em movimento, você começa a ter a percepção de que não vai estar seguro só com o pé no chão. Porque você estando com o pé no chão, entrando naquele fluxo, você é levado, é tipo um rio. Imagina, você entra lá no rio, lá, tá com o pé no chão, mas se você seguir o fluxo do rio, você não vai ficar parado ali, você vai seguir o mesmo percurso da água. No mar é assim, só que ele não fica tão explícito ali. Então tem que ter um pouquinho o olho treinado e entender como é que funcionam essas dinâmicas para conseguir mensurar seu nível de segurança no mar. Falou? Então é isso, galera. Gostaria de agradecer aí a todos que ficaram aí. O próximo assunto da aula, vamos falar um pouco sobre essa questão da natação. E aí, o que você acha? Precisa nadar rápido? Precisa ter uma ótima natação? Ou a sua ótima natação é a única solução, né? A natação muito boa é a solução para ter uma segurança no mar. Exime a natação, é o que vai fazer você estar totalmente seguro no mar. É sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio do Projeto ABC do Mar. Valeu, um forte abraço, até a próxima. Aloha!